Boa tarde, meu nome é Pedro Quintal Passos, que é o nome do canal, que eu peço que você se inscreva, escreva um comentário. Engajamento é muito importante, muito me ajuda. Aquela senhora ali, a Dona Conceição, a minha avó, a moça que está ao lado, a minha prima Isabel, e a Dona Sandra, que é a minha mãe, né? Agradeço por ter me botado no mundo, se não fosse você, eu não estaria aqui e nada seria possível, tá bom? Temendo nossos sentimentos. Podemos temer que o contato com os nossos sentimentos vá detonar uma insuportável reação em cadeia de dor e pânico. Uma queixa comum sobre o quarto passo é que ele nos faz dolorosamente conscientes de nossos defeitos de caráter. Podemos ser tentados a hesitar em nosso programa de recuperação. Através da rendição e aceitação, podemos achar os recursos de que precisamos para continuar trabalhando os passos. Não é tomar consciência de nossos defeitos que causa a maior agonia, são os próprios defeitos. Quando estávamos usando, tudo o que sentíamos eram as drogas. Podíamos ignorar o sofrimento que nossos defeitos estavam nos causando. Agora que as drogas se foram, sentimos essa dor. A recusa em tomar conhecimento da fonte de nossa angústia não a faz ir embora. A negação protege a dor e a faz mais forte. Os 12 passos nos ajudam a lidar com a miséria causada por nossos defeitos, lidando diretamente com eles. Se nossos defeitos nos causam dor, podemos nos relembrar do pesadelo da adicção, pesadelo do qual agora despertamos. Podemos nos recordar da esperança de libertação que o segundo passo nos deu. Podemos novamente entregar nossas vontades e nossas vidas, através do terceiro passo, aos cuidados do Deus de nossa compreensão. Nosso poder superior cuida de nós, nos dando a ajuda de que precisamos para trabalhar o restante dos 12 passos. Não temos que temer nossos sentimentos. Só por hoje podemos continuar a nossa recuperação. Só por hoje. Eu não vou ter medo de meus sentimentos. Com a ajuda de meu poder superior, eu vou continuar a minha recuperação. Essa parte aqui de que insuportável reação em cadeia de dor e pânico é muito comum hoje em dia. Eu não sei se já era comum antigamente, mas depois que se passou a falar de síndrome do pânico, né, muita gente começou a falar isso e tal. Eu não sei até que ponto, a partir do momento que se veja que outras pessoas estão tendo e que existe um diagnóstico e tudo, vai aumentando, ajuda, né, quem está passando por isso, mas também aumenta o número de pessoas que... Aconteceu isso comigo, né? Eu tive um atentado contra a minha vida quando eu tinha uns 14, 15 anos de idade, tomei uma facãozada na cabeça. Não resolvi isso no momento, né? Não foi algo que ficou bem esclarecido, não foi algo que, sabe, né? Uma facãozada, tem a cicatriz aqui, não sei se dá pra ver, né? Mas é um facão, né? Na cabeça e tal. E é algo grave, né, meu? Eu não, mesmo se eu vivesse na selva, né, era um negócio, pô, né, se eu vivesse entre, né, eu não sou mais um ser primitivo, né, sou civilizado, uma facãozada na cabeça dói, machuca, assusta. Isso depois de uns anos trouxe sintomas assim que eu não soube lidar, né. Primeiro eu fiquei jogado lá no sofá da sala, né, era uma época que se falava muito em depressão e tal. É importante falar de depressão, mas assim, o que aconteceu comigo? Eu alimentei muito a minha doença. E não é porque eu sou doente, que eu tenho uma doença que eu preciso ser doente, né? E eu alimentava muito isso, alimentava com pensamentos negativos, alimentava com o próprio, talvez, chamar a atenção da família. Olha só, estou aqui doente, bibibi. O principal prejudicado sou eu, não é o outro, né? Se eu parei de comer... Quem ficou sem comer fui eu, não foi as outras pessoas que estavam lá, né? Então, se magoar para atingir o próximo é uma burrice muito grande. Eu não sou uma pessoa, eu posso ser uma pessoa inteligente, mas eu não sou tão esperto assim e sábio, não era no momento, espero estar adquirindo isso com o tempo, né? E eu me joguei no sofá da sala e a minha avó não aguentava mais aquilo e tal, né, mesmo tendo um carinho e tal, ela e meu avô fizeram esse quarto aqui pra mim,
que é um quarto muito bacana, né? Tem um banheiro ali, né? Um quarto espaçoso, né? Um quarto que tem um sofá, que elas estão sentadas, né? Tem a cama. Sei que assim, a primeira noite que eu vim dormir aqui, a primeira, logo de cara, eu vim dormir aqui, apareceu um cara, bateu na porta, aí eu meio assustado, abri a porta e falei, aí ele tá, pô, mano, eu tô fugindo da polícia e tal, e pá, ele tava mais assustado do que eu, né? Aí eu falei, pô, vai pra debaixo da cama ali e se esconde, mano. Aí a polícia bateu depois de um tempo aqui na porta, né? E assim, são muros, né? Pra chegar da rua até aqui, né? Tem uma casa ali ao lado, tem muros pra pular. Então era um negócio, o menino tava envolvido numa bela de uma aventura naquela noite ali, né, mano? E a polícia atrás. Então, eu reagi bem na hora. Eu tenho, assim, a tendência de quando algo é meio perigoso, é meio estressante, assim, fisicamente, eu reajo bem, né? Mas eu sei que depois de um tempo eu fui melhorando e tal, e pá, né? A história não é exatamente assim, porque a memória engana muito a qualquer pessoa e a mim também, né? Mas é mais ou menos esse aí a história. Eu sei que teve uma vez que eu me tranquei aqui, eu fiquei 1 ano e meio sem falar e sem me alimentar. Eu comia um pacote de bolacha de água e sal por dia, né? E chegou um tempo que assim, eu ficava assustado com a minha avó, eu não queria ver meu avô, minha avó, qualquer pessoa, eu me afastava, minha mãe batia aqui na porta, Pedro, é Natal, Pedro, é Ano Novo. Então assim, é uma insuportável reação em cadeia de dor e pânico que eu posso ter que temer de entrar em contato. Mas eu, ao não entrar em contato, eu não evito essa dor e pânico, né? É muito bem explicado aqui mais pra frente, que assim, não é tomar a consciência dos defeitos que causa a agonia. São os próprios defeitos. Né? Se eu tiver muito gordo, né? Não adianta eu falar, nossa, eu estou muito gordo, ó como eu estou gordo, todos, né? As pessoas estão vendo, né? É melhor tomar uma atitude, né? Fazer uma dieta, né? Uma reeducação alimentar, uma atividade física, né? E tal. Né? Do que só quando... Ah, eu sou muito, sei lá, preguiçoso. Né? Ao assumir algo, ela não é exatamente uma justificação, mas não é é o primeiro passo, é muito importante, né? A minha mãe, ela tá tendo uma dificuldade muito grande de aceitar que ela tenha uma doença. O primeiro passo para ela conseguir se tratar, ela admitir que tem uma doença. Pode ser uma quebra, uma ferida narcísica, né, digamos assim, né, ou então ninguém quer ser doente, né, mas assim, existem situações que nem eu tenho uma doença, eu sou adicto, eu sou impotente perante qualquer tipo de substância que altere meu humor. O que eu tenho feito? Eu me abstenho dessas substâncias, eu estou há 9 anos sem beber álcool. Eu achava que eu podia fumar maconha. Não podia, a vida teve que quebrar minha cara em, né, cadeia, clínica, insanidade, inúmeras agonias da adicção, para eu perceber que eu não posso, né? E isso me ajuda, né? Dá o primeiro passo, ele sabe. Aí o quarto passo, né? Aqui, essa página fala muito de passos, né? O quarto passo, qual que é o quarto passo que eu não sei de cor? É fazer um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos. Vai causar muita dor, né? Eu posso ser covarde, eu posso ser mentiroso, eu posso ser, sabe, ladrão, eu posso ser egoísta, né? E tomar consciência já vai doer. Mas o que vai doer não é tomar a consciência, porque essa dor já estava lá. É o próprio egoísmo, a própria mentira, é a própria que causa o sofrimento e a dor, né? E os defeitos, né? Agora, esse pesadelo da adicção, que eram as substâncias que eu utilizava para anestesiar e amortecer essa dor, acabam trazendo maiores problemas, maiores dores, né? Vou ficar... Cadeia já é difícil, cadeia sem cigarro, sem visita, sem contato, é difícil pra caralho, né? É um pesadelo que a adicção que me trouxe isso, né? Atos insanos meus me levaram a ser preso, ou a internado, ou então a ficar preso dentro do meu próprio quarto.
E eu já falei um bocado aqui, agora eu vou falar um pouco com a Isabel, né? Ela ouviu aí um bocado, ela é uma menina bem inteligente, ela deve, talvez, ela... Tu quer falar, Isabel? O que tu quer falar? O que tu tem pra falar sobre isso daí? Tem uma rodinha agora aqui na cadeira, olha só que firmeza. Eu vou pedir pra Isabel segurar o microfone aqui e eu vou aproximar o telefone, né? A câmera. Fala aí, Isabel, o que tu acha sobre isso daí que eu falei? Sobre se tu não quiser falar sobre o que eu passei, tu fala sobre o que você passou, ou tu fala sobre o que tu bem entender, dá uma boa tarde aí. Olá, boa tarde, meu nome é Isabel. Tudo bem? Bem, eu acho que a respeito do que você leu, né, nós evitamos entrar em contato com o nosso lado sombra, digamos assim, o lado que moralmente não é muito aceito nem por nós e nem pela sociedade. Não é fácil, né, você ter consciência, trazer isso à tona das suas sombras, e algo que muitas das vezes você vai ter consciência que isso vai ficar pro resto da sua vida, faz parte de você, você é um ser único, então não é algo que literalmente você vai eliminar para sempre, você tem que continuar sempre lutando com isso, contra isso, mas essa luta faz com que você resista, faz com que você persista. O movimento não necessariamente precisa ser só um movimento físico, às vezes um movimento mental, de aceitar e não corroborar com aquela dor, e literalmente carregar. Então, como você disse, ter uma doença e não ser doente, né? Eu não sou a minha doença, não é a minha doença que vai literalmente me designar o que eu sou ou me rotular. Então, muitas das vezes, as pessoas são rotuladas, sejam elas por doenças psíquicas, físicas, como diagnósticos, né, como carimbos e como cicatrizes eternas, como se a pessoa só fosse aquilo. Muitas das vezes, nós nos apresentamos com as nossas utilidades, né, sejam elas físicas, né, de trabalho, a gente sempre quer se apresentar da melhor forma possível. E a gente nunca vai se apresentar da forma que nós somos. Isso é muito difícil. E Isabel, o que tu assim, tem um pessoal que fala assim, quanto mais tu entra em contato com as sombras e com o teu lado obscuro, talvez seja maior a possibilidade de teu lado de luz aparecer, né? Porque, sabe, uma pessoa que só fala que é feliz, que só fala que é legal, né? Que só quer mostrar um lado bom, não sei se vai cair na falsidade, mas pode cair assim no meio que um Alice no País das Maravilhas, que aliás é um belíssimo livro, né? Na verdade ele é extremamente profundo, ele é profundo e difícil, uma literatura difícil aquela ali, né? Na verdade, acaba se tornando muito pouco, mas assim, cai muito sei lá, num tati-bitate e tal, né? Porque ninguém vai ser 100%... né, maior legal, gentil e, sabe, carinhoso nem com o outro, nem consigo próprio, né, ser honesto não é algo fácil, né, ou então, né, ninguém vai mijar água benta, né, meu, sabe, é muito difícil, é um negócio, sabe, e se às vezes se tenta passar, né, que tudo é uma maravilha, é uma legal, eu acho que perde um pouco do brilho, né, porque se você vê os artistas, inúmeros dele, pintores, escritores, atores, eles têm um lado obscuro e sombrio muito grande, né? Eles têm um lado, sabe, trevas mesmo, né? Os super-heróis também, né? Você vai ver o Batman, né? Ele teve, os pais foram assassinados, né? O Spider, né? Eles têm uma face oculta, né? E... eu acabo sempre falando muito, mas eu só queria falar assim... Perdão. Todos eles entraram, todos os arquétipos, digamos assim, sejam eles em super-heróis, né? Porque os super-heróis eles colocam como mitos, mas se nós formos ver em toda a mitologia, até na própria Bíblia, né? Na característica, todos eles entraram com o seu lado sombra para poder emergir,
mas eles tomam consciência dessa sombra. Até Jesus mesmo, como o próprio, a própria entidade, né, que hoje em dia é a mais, digamos, famosa, né, o Cristo, ele era verdadeiro com ele mesmo. Ele pregava uma verdade e ele não pregava uma religião, mas ele pregava para as pessoas e pregava digamos, uma conduta onde ele entrou num local onde haviam sacerdotes e ele quebrou tudo. E ele foi muito odiado, né? Assim, foi crucificado, Sim, foi né? crucificado. E assim falaram, tu prefere que o povo, né? O povo mesmo condenou, né? Tu prefere que solte quem? O ladrão, Barrabás ou ele, isso, né? Então assim, Pôncio Pilatos pode ser lavou que a mão para não haver uma negligência, né? Isso acontece muito quando você aceita a sua sombra. Às vezes você acaba até se tornando sozinho um pouco. Esse processo é muito difícil, porque se a gente for fazer esse paralelo, vira um Pôncio Pilatos. As pessoas lavam as mãos no sentido de eu não quero andar com aquela pessoa porque aquela pessoa é assim, ou assado. Ou ela tem isso e aquilo. Então, eu não quero chegar muito perto, eu não quero conversar, como se fosse algo contagioso ou como se aquela pessoa estivesse imune daquilo. Isso é muito, muito, às vezes, vil e cruel, de uma certa forma, porque você torna uma meritocracia, como você falou, onde literalmente somos perfeitos e a perfeição não existe. Perfeição não existe nem no Eidos de Platão. Não, a perfeição, o pessoal lá da Grécia acha que é só na imaginação, no ideal, né? No caso Platão, né? Platão, ele acredita que a perfeição existe, seria, digamos, né? Nós somos uma cópia do Eidos, né? Dessa perfeição. Aqui a Terra seria quase que uma cópia, mas mesmo assim voltamos naquele rio, banhamos naquele rio, literalmente, para poder voltarmos e nos aperfeiçoarmos mais. Isso nós vamos ter em várias filosofias, digamos, até não só religiosas, porque existe religião, filosofia e crença. Então nós temos a filosofia do Tao, por exemplo, né? Os pré-socráticos vão falar... Mas quem é aquele lá que fala assim, eu vou me banhar? Um triângulo só pode existir, ele só pode ser perfeito na minha imaginação. A partir do momento que eu coloque num papel, o papel vai ter imperfeições. É porque há uma forma. Então, tudo que existe em forma física, né? A forma... É porque matemática é algo metafísico. Você não pega... Você consegue imaginar o número 1. Você não pega... Você pega uma coisa, mas você não pega o número 1. Você consegue imaginar 6 bilhões, sei lá, de coisas? Até tenta, mas você não pega 6 bilhões de coisas. A matemática, como a música, porque a música é matemática. Eu tava querendo falar da música dos Racionais, Procurada Viva ou Morta, Sim. A Perfeição, né? Ninguém encontra a perfeição. Então é algo que você entende, compreende, sente, mas você não... tateia, né? Você é o velar-se e o desvelar-se, esse mistério do mundo mesmo. Então, como você não consegue, a música você tem acesso, né? Aquele que tem uma sensibilidade maior consegue sentir a música com os grandes compositores, mas eles leem partitura. A partitura é uma linguagem universal e é uma linguagem matemática, existe tempo, existe legal. Ali. É isso aí. A Isabel também é que nem eu, fala pra caramba sobre diversos assuntos. E a gente fica aí falando, bibibi, pá, mas assim, tem muito conteúdo. Minha mãe também estudou um bocado, a Isabel estudou filosofia, ela lê um bocado. E a minha avó, mas é que sabe mais aqui, aqui a pessoa tá mais, né? De todo mundo aqui é a mais bem cuidada, fala pouco, tá caladinha, né? Olha lá. E é isso aí. É isso daí, as pessoas da minha família. A minha mãe... Só estou aqui para agradecer só por essa família maravilhosa que Deus me deu. E só isso, só agradecer. Obrigado, Deus. Isso é uma mãe. Por toda essa família que me deste. É isso aí. A avó, ela é especialista em aparecer bem na fita, né? Ela já tem muitos anos de prática, né? Então ela se concentra direitinho no que vai falar.
Fala pouco pra não falar bobagem, É né? verdade, equilibrada. Como que é? Boca aberta, quem fala demais dá bom dia pra cavalo, boca aberta entra a mosca. É Né? verdade, é. Então eu vou falar pouquinho pra não falar bobagem. É isso aí, ó. E hoje faz 7 dias que foi uma filha minha para o céu. Hoje é a missa do 7º dia. Eu estou muito feliz por essa filha. A Idalina era o quê? Ela era Minha irmã sobrinha. da... Era minha sobrinha, mas eu... Ela era filha de uma irmã tua. Da irmã minha. Mas era uma filha assim maravilhosa. Maravilhosa. Nossa, que eu fiz tudo por ela no casamento, na vida dela, em tudo dela. E eu tenho o É isso aí. prazer dela estar no céu A hoje. minha avó gostava muito mesmo da Idalina, mas também depois que morre todo mundo vira santo. Né? Aquela velha convenção. Ela É era, aquela velha convenção, né? ela era santa. Quando eu morrer, ela vai falar, nossa, o Pedro era tão legal. Poxa vida, que cara bacana. Se era, nossa. Tô bem certo disso, Como né, é? mano? Eu espero enterrar essas 3 pessoas aqui, né? Eu espero viver até chegar lá e mijar na cova delas, né? E é isso aí, tudo de bom, fiquem com Deus aí. Fica com Deus, vocês todos. E forte abraço. A minha mãe aí, ó, rindo como uma desespero. A reação da mamãe.